Põe essa agressão aí. Tá gravando já? Tá. Então grava esse feminicídio e coloca aí. Já que o assunto é... Aliás, feminicídio é como homem mata a mulher, né? Mas quando mulher agride homem é o quê? Masculinicídio. Grava esse masculinicídio que nós estamos sofrendo. Então, caramba, agora que tava tudo bom, cara... É a Vivo vendendo plano. Liga e não fala nada, pelo amor de Deus. É a Vivo gravando plano. Tem a ver com o nosso assunto de hoje. É a morte ligando. É a morte ligando. Está na hora. Está na hora. Tá valendo já? Tá gravando já? Então, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar o tema de hoje dizendo o seguinte. Todo mundo vai morrer. Primeiro todo mundo vai morrer. Mas é legal uma piada que eu ouvi, né? O cara morreu. Essa piada de tiozão. E aí a mulher foi no velório, né? E chorou. E aí depois quando ela chega em casa, o celular do marido tinha sido roubado, ela não sabia. E aí então ela recebeu a seguinte ligação: olha, cheguei, tá tudo bem. O único problema é que aqui tá quente pra caramba, né? É um calor infernal, mas fica tranquila, porque a sua passagem já está no jeito, amanhã você chega. Então, pessoal, nós vamos falar hoje de um assunto bastante empolgante. Tem a ver com a sua realidade, né? É empolgante, cara, porque todos nós passaremos por essa experiência. Vamos falar da morte, um assunto deselegante não, né? Um assunto tão real, mas as pessoas querem evitar esse assunto, acham que é deselegante, alguns não gostam nem de falar. Mas interessante que ela é tão democrática que ela chega e ela não pergunta se você quer ou não, se você quer tocar nela ou não. Ela chega e se é rico, se não é, ela chega e fala, ó, é sua vez, vem cá, né? Tem uma outra piada legal. Piada da morte é legal. Tem uma legal, essa é boa. O cara, né, a morte chegou pra ele e falou assim, ó, você vai morrer. Aí ele falou, mas hoje? A morte falou, hoje. Ele falou, não, cara, hoje não, eu tenho mais umas coisas para fazer, dá um tempo, né? Eu vou... deixa eu resolver, dá mais uns 15 dias. Aí a morte falou, não, beleza. O cara muito esperto, a morte deu 15 dias para ele falou, bom, vou engrambear ela, né? Aí o que ele fez? Ele rapou o cabelo, tirou a barba, né, mudou tudo, mudou a decoração do apartamento. No dia que a morte ia voltar, né, ele deu uma festa, tava lá na festa, pai falou pro outro cara, ó, atende lá, né, se perguntar de mim, fala que eu não tô. Aí, beleza. Aí a morte chegou, bateu na porta, eu vim buscar o fulano de tal. Aí o cara falou, não, cara, aqui não tem ninguém com esse nome, não. Não, cara, tem, eu marquei com ele hoje, eu ia vir buscar ele hoje. Não, aqui não, cara, aqui não tem. Aí a morte olhou pra ele, pro cara, né, que tava todo disfarçado, careca, ele falou, bom, eu não posso voltar de novo com a mão vazia, tá? Eu vou ter que levar alguém. Então vai aquele careca ali mesmo. Então, essa é a situação, cara. A morte é assim. Ela chega e ela te leva. Legal. Ó, que bom. Eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus, né? E esse assunto tão triste, a gente precisa tratar de uma forma... hoje a gente estava pensando aqui, né? Como que a gente vai tratar desse assunto, um assunto tão macabro? Mas vamos tratar ele com seriedade, mas também de uma forma legal, descontraída, tá bom? Fica com a gente. Oi, gente, meu nome é Melissa, eu sou uma filha amada de Deus, e é isso. E aí, pessoal, meu nome é Roberto, sou filho amado de Deus, e como o pastor já colocou, hoje a gente vai falar sobre a morte. Pastor, eu estava pensando aqui, você acha que, falar de morte, né? Você acha que se a gente, aqui nessa terra aqui, que a gente vive hoje, você acha que a gente se a gente tivesse a vida eterna, vamos supor que o homem pecou no paraíso, só que imagina se antes disso ele tivesse comido do fruto da árvore da vida. Depois ele pecou, ele teria vida eterna.
Você acha que essa vida seria uma vida tipo infernal, pelo fato da gente ter vida eterna aqui? Você acha que isso seria uma coisa ruim? Você não morrer? Então, eu creio que não. Primeiro porque nós morremos, né? A Bíblia diz que nós morremos porque a morte é o salário do pecado. Então, devido àquele momento, você colocou ali, no Jardim do Éden, se o homem tivesse comido o fruto da árvore da vida, então ele não morreria eternamente. E Deus colocou aquele fruto lá para ser comido, né? No uso da liberdade do homem, era para o homem ter escolhido a vida e a vida eterna. Como o homem optou pelo fruto do conhecimento, porque ele achou que se ele comesse do fruto do conhecimento, a mente dele se abriria, ele seria como Deus. Então esse foi o pecado, né? O pecado não foi gastronômico, o pecado ali foi a ignorância, no sentido de que o homem já era como Deus, né? Ele já tinha sido criado conforme a imagem e a semelhança de Deus. E aí ele, então, opta por essa questão aí, e quando ele opta pelo conhecimento do bem e do mal, ele opta por falar não para Deus e falar sim para ele. E a partir daí, então, tem toda essa questão que Deus já falou, né? O dia que você comer, você vai morrer, né? E aquela morte lá não necessariamente foi a morte física, né? Porque tanto que a gente sabe que fisicamente ele não morreu, fisicamente ele vai morrer depois, mas aquela morte foi a separação entre o homem e Deus, a inimizade que causou entre Deus e o homem. Mas o fato é o seguinte, é que o propósito de Deus para o homem, ele nunca deixou de existir. E o que Deus colocou no coração do homem? Depois o autor aos Provérbios vai dizer, de Provérbios vai dizer, que ele vai dizer que Deus plantou no coração do homem o espírito da eternidade. É por isso que nós temos hoje tanta dificuldade com a morte. Por quê? Porque nós temos o espírito da eternidade, nós queremos viver, o anormal é a pessoa que quer morrer, né? Porque o normal é a pessoa, eu não quero morrer. Então se você pergunta para mim, pastor, você tem medo de morrer? Eu vou falar, não, eu não tenho. Pastor, mas então você vai viver de qualquer jeito para morrer? Também não. Por quê? Porque eu quero viver, né? Então, porque eu tenho em mim, cada um de nós temos o espírito da eternidade. Agora, eu penso que Deus fazendo as coisas do jeito que ele fez, Deus fazendo as coisas segundo o plano dele, o planejamento dele, bom, perfeito, agradável, eu penso que a vida aqui, se nós vivêssemos eternamente aqui, seria uma vida repleta de beleza, de prazer, de alegria, da presença de Deus, porque Deus vinha todos os dias passear ali com o homem, de harmonia, né? Tanto que Deus faz tudo, coloca o homem em harmonia ali com a fauna, com a flora, com os animais, aí o homem em harmonia com o outro homem, e que deturpou tudo isso foi o pecado. Mas a gente, nessa condição que a gente tem hoje, vamos supor, por exemplo, a ciência está procurando maneiras para que atrase a morte das pessoas ou para que elas não morram mais. E eles falam que tem como, eles falam que com muita pesquisa é possível sim você chegar, acho que não a imortalidade, mas você viver mais do que a média de 70 anos. Mas a gente, nessa condição aqui, você acha que a imortalidade levaria a gente à destruição? Na condição que nós estamos hoje? Sim. Sim. Por quê? Porque, hoje nós temos aí uma ciência, essa ciência militante que a gente fala, né? Então, o que acontece? Nós não temos
pessoas puras, vamos dizer assim. Pura que eu estou dizendo no sentido de não ter pecado, né? De não ter essa separação, essa ruptura entre nós e Deus. Então, quando a gente pensa no pecado, a gente pensa aí que a gente está sob influências, influências demoníacas, e os demônios pode ser o demônio lá do inferno mesmo, como pode ser o meu ego absoluto. Então, quando a ciência está prolongando essa questão da vida, eu creio que a ciência está prolongando o sofrimento, né? Quer dizer, eu vou ter mais anos de sofrimento, mais anos de desesperança, porque assim, eu prolongo a vida, tá bom, mas como que eu prolongo, aliás, como que eu promovo qualidades de vida? Não vai longe. Hoje de manhã eu estava lendo uma reportagem, e no meio agora da pandemia tem surgido qual a situação? Que São Paulo, a cidade de São Paulo, ela corre o risco de agora, terminando a pandemia, o grande centro financeiro ali ficar desocupado, obsoleto, né? Então, vamos dizer assim, ó, que nesse planejamento de vida, dessa vida independente, dessa vida que eu prolongo a vida, que eu prolongo o prazer, que eu prolongo o meu êxtase, tá? Então eu planejei, nossa, a sociedade, né, foi planejada de uma forma em que eu viva de maneira independente. Então criou-se aí os condomínios, criou-se esses grandes centros empresariais. Agora vem uma pandemia, né? Por conta disso, as leis municipais, as leis orgânicas, elas determinam ali aquelas áreas, aqui não pode ter comércio, aqui não pode ter indústria, aqui não pode ter residência, aqui não sei o que, tá? E agora o pessoal está pensando assim, como que vai se rever tudo isso? Porque o tanto de escritórios que vão ficar obsoletos e não vai ter função onde eles estão. Por quê? Porque depois agora de um ano, as pessoas voltaram para casa e descobriram que pode trabalhar em casa, pode continuar em casa. Então, imagina nós vivermos uma eternidade com essa insegurança de propósitos, com essa insegurança de que algo que hoje era... hoje vamos dizer assim, cara, é rentável, é lucrativo, é tudo de bom. Amanhã, depois, todo o meu investimento, tudo aquilo... A gente trabalharia bastante para viver num estado eterno de mediocridade, porque seria o máximo que a gente chegaria, sabe? Não teria mais nada. Isso, teria mais nada. Não teria mais nada, né? E a gente vai viver para isso, né? Então, Roberto, tranquilo, eu falo o que o apóstolo Paulo falou, né? O apóstolo Paulo falou assim, olha, tá bom, se eu viver, eu vou viver para Cristo, eu vou viver o Cristo, eu vou viver para proclamar o Cristo, para anunciar o Cristo, mas se eu morrer, isso para mim é lucro, né? Por quê? Porque se eu morrer, cara, aí eu vou estar com Cristo, no céu do Cristo, vivendo a vida do Cristo, vivendo na eternidade com Cristo. E aí vai ser muito melhor do que essa situação que eu vivo aqui. Aí você pergunta, como que vai ser o céu? Cara, não tem a menor noção, mas eu acho que vai ser melhor que aqui, né? E muito melhor que aqui. Então, a questão da objetividade de tudo. Então, eu penso que eu quero sim continuar aqui, quero continuar vivendo aqui, quero continuar progredindo aqui. A gente faz coisas para evoluirmos aqui, né? Mas passar uma eternidade aqui desse jeito, desse estilo de vida, lutando contra a política,
Cara, a gente nunca consegue se definir, cara. Nós que estamos aí... Aliás, eu acho que o mundo todo, né? Às vezes a gente fala do Brasil, cara, mas o mundo todo... todo sistema político, ele é corrupto. Por quê? Porque todo sistema político, ele é formado, fundado, administrado, gerenciado por homens, por pessoas pecadoras. Então, Paulo... não quero essa eternidade aqui, não. Eu não quero essa prolongação de vida, não. Quero viver o tempo que eu quero viver, que eu passar para viver aqui com qualidade de vida, né? Por isso eu vou ao médico, faço exame, tomo remédio, tomo vitamina, faço de tudo, né? Quero viver com qualidade de vida. Mas na hora que Jesus chamar minha senha, eu quero estar preparado para embarcar e partir para a próxima. As pessoas têm muita mania de apontar e falar, tipo, se tal pessoa não tivesse feito isso, ela não teria morrido. Vou citar uns exemplos. Tem um cara que namorou uma moça por 10 anos, separou dela e começou a namorar uma moça que não era muito, muito boa, né? Em 1 ano ele estava casado e com uma filha. Aí eles foram fazer uma viagem, que ele não queria fazer a viagem, mas ela queria muito fazer a viagem. E nessa viagem eles sofreram um acidente, ele morreu e ela está viva. E depois que teve velório, tudo, as pessoas falavam assim, se ele não tivesse conhecido ela, ele não estaria morto. Se ele não tivesse feito a viagem, ele não estaria morto. As pessoas, sabe, colocando... criando uma justificativa. Uma justificativa. E outro caso também de uma moça que estava com problema no coração. O médico falou, você precisa fazer a cirurgia, senão você vai morrer. E ela fez a cirurgia, e na cirurgia ela teve uma parada cardíaca e morreu na cirurgia. Nem chegou direito a fazer o transplante do coração. E um caso agora, né, na minha casa, esses dias eu estava conversando com a minha avó. Meu avô, ele morreu de cirrose, com 45 anos. Ela falou assim, se ele não tivesse bebido a vida inteira, ele estaria vivo. Mas eu acho assim, eu acredito que as pessoas não morrem na véspera. Quando é para morrer, a pessoa vai morrer, independente da situação. O pastor acha? Não, rapidinho. Eu lembrei de uma frase do Clóvis, que ele estava falando que... não estava falando sobre morte, mas estava falando sobre sofrimento. Tipo assim, se eu escolhesse outro caminho, talvez eu não sofreria. Uhum. Ele falou que é mentira, ele falou que nenhum caminho é isento de sofrimento. Ele falou que não tem como você saber. Ele falou, você foi por um caminho e você apanhou bastante. Ele falou, com certeza, se você fosse por outro caminho, você iria apanhar também. Na mesma proporção, não sabemos. Então, acho que isso não tem muito a ver, sabe? Acho que, sei lá, acho que morreria de qualquer jeito, Sim. de outra forma, não sei. Ou aconteceu porque tem que acontecer daquele jeito. Foi uma consequência. Então, vamos lá, Melissa, isso é muito interessante. Eu quero achar um texto aqui. Achei. Paulo, quando ele está escrevendo, Paulo está escrevendo não, né? Quando Paulo está falando ali, anunciando o evangelho, ele chega na cidade de Atenas, onde tem uns caras muito cabeção lá, né? Muito filosofia, tá? E eles... Paulo fala ali, né? Que o Lucas fala que o Paulo está debatendo ali, né? E as correntes históricas, filosóficas ali, os epicureus, os estoicos, e o Paulo fala, né? Anuncia ali Deus, fala de Jesus, tá? E aí o Paulo, ele vê ali falar do Deus desconhecido, ele fala assim, olha, eu quero falar desse Deus aí, esse Deus desconhecido. E ele fala um negócio interessante desse Deus desconhecido. Ele fala que esse Deus desconhecido, ele é o Deus que fez o mundo, fez tudo o que há no mundo, e uma vez que ele é o Senhor do céu e da terra, ele não habita em templos feitos por homens. Ele não é servido por mãos humanas, não necessita de coisa alguma, e ele mesmo dá a vida e fôlego a tudo, e é ele que supre cada necessidade. Ele fala, e de um só homem,
Ele criou todas as nações da terra. E depois ele decidiu de antemão onde se estabeleceriam cada homem e quanto tempo ficaria onde ele estabeleceu que ficasse. Cara, quando eu olho para esse texto, eu falo assim, esse Deus que eu amo, esse Jesus que eu amo ele por tudo, mas por isso aqui que dá a soberania de Deus. Você imagina que eu estou aqui pensando assim, eu não quero pegar coronavírus, tá bom? Vamos determinar isso aqui? Eu não quero. Tá, então o que você faz para não pegar? Eu nego o vírus. Não, eu não nego o vírus está aí. Beleza? Então, qual é a forma de eu não negar o vírus e falar que o vírus está aí? Primeiro, eu desligo a Rede Globo, não assisto aquilo lá. Esquece, tá? Assisto Pingo nos Is, né? E aí eu vou na farmácia, comprei meu kit coronavírus. Mas você foi no médico? Eu não. Né? Eu vou no médico lá, o médico vai ficar com esse negócio, volta daqui 15 dias, não sei o que, faz exame, vai para casa, fica de repouso. Então, eu não sei de nada, fui lá na farmácia com meu amigo, não posso falar o nome do farmacêutico, né? Mas fui lá e falei assim, me dá o kit coronavírus. Aí ele falou assim, você vai tomar esse aqui, né? Vai tomar esse aqui, tá? Esse aqui você toma todo dia, esse aqui você toma a cada 15 dias, tá? Né? Me deu uma tabelinha lá de quanto que eu tomaria de ivermectina. Aí eu falei assim, bom, mas tem o cloroquina. Ele falou, não, mas esse aqui você não pode tomar, cara, você só toma se tiver doente. Eu falei, então, mas vai que eu fico doente, né, no final de semana e você tá com a farmácia fechada, então dá o cloroquina aqui. Então, guardei meu kit Covid, tá lá, guardadinho, compradinho, né? Já tomei ivermectina, tô tomando zinco, vitamina D, vitamina C, aí ômega 3 e tá. Cara, tô tomando. Eu não quero morrer. Quero encarar esse negócio aí, quero viver isso. Agora, isso garante que eu não vou morrer? Claro que não. Eu ando de moto todo dia, ando de carro todo dia, né? Tô exposto, passo por situações assim, perigosas todos os dias, né? Todo dia, não vai longe, né? Ontem eu estava saindo de casa e no quarteirão de cima a funerária estava recolhendo alguém que tinha morrido numa casa lá. E eu saí, olhei, né? Vi o movimento ali, tá? Na rua, as pessoas olhando na direção da casa, um pessoal conversando na frente da praça. Eu manobrei o carro, estava na rua já, abri a porta para a Márcia entrar, a Márcia entrou no carro. Quando eu dou ré, pum, bato num cara que está atrás. Não tinha nada, de repente tem um cara parado atrás de mim, né? No outro carro. Quer dizer, é que eu estava manobrando, eu estava saindo de casa, encostou. Agora, esse risco poderia ser, eu poderia estar já descido e alguém cruzar e a rua, bater, morrer. Quando será o dia da minha morte? Não sei. Não sei. Agora, há algumas coisas que eu posso evitar, né? Por exemplo, eu sei que as pessoas que bebem demais têm a tendência a morrer de cirrose hepática, parada cardíaca, desenvolve aí alguma outra doença, cria inúmeros males, né? E alguns morrem cedo, alguns morrem mais. Então eu falo assim, todo mundo que bebe morre cedo? Não, a gente conhece alcoólatra de, sei lá, um monte de ano, né? Assim como a gente conhece gente trabalhadora, cara que faz exercício físico, que morre aos 35. Não vai longe, né? Recente agora, aqui na nossa cidade, morreu um menino, teoricamente, hipoteticamente, esbanjando saúde, que é o que a gente pensa. 15 anos. Um de 16 ou de 15, né?
2 morreram de infarto. Aí você fala, cara, mas moleque, adolescente, como que morre de infarto? Não sei, morreu, né? E ele que morreu, não pode falar pra gente, então ele não fica sabendo do que ele morreu. Ele não avisou que ele ia morrer, né? Ele não recebeu aviso, não recebeu nada. Então, Melissa, essa fala, eu penso assim, a gente quer justificar a morte. Nós queremos justificar, olha, se tivesse feito, se não tivesse feito, se tivesse ido, se não tivesse ido, se tivesse casado, se não tivesse casado. Não. Há algum tempo eu ouvi assim, se eu não plantar, eu não vou colher. Agora, tudo que eu plantar, eu vou colher? Não. Pode ser que eu vou plantar e nunca vou colher. Por quê? Vai vir uma praga, vai vir uma moléstia, vai faltar adubo, vai chover demais ou não vai chover, vai acontecer um monte de coisa que vai prejudicar essa safra, essa colheita, vamos dizer assim, né? Agora, o fato é que se eu plantar, a probabilidade de eu vir a colher é muito maior do que se eu não plantar. Então, o que isso tem a ver, plantar com morrer? É que se eu... Oi? É relação de causa com consequência. Isso. Então, se eu pegar a minha vida e jogar minha vida no lixo, tá? Me afundar nos vícios, drogas, bebida, me colocar em risco desnecessário, sair trocando tiro com polícia, com bandido, com todo mundo, me envolver no mundo do crime. Bom, a probabilidade de eu morrer cedo é muito grande. Agora, se eu manter uma vida regrada, uma vida exercício físico, alimentação coerente, então a probabilidade de eu prolongar a minha vida, ela é maior, mas isso não garante. Por quê? Porque eu posso estar cuidando muito bem da minha vida, mas vem um desavisado que não está nem aí, pá, pronto, né? Então, cara, mas é confuso, porque assim, Deus determinou o dia da nossa morte. sim. Só que onde que entra a relação de causa e consequência? Porque tipo assim, o caso da bebida, Deus determinou o dia da minha morte. Vamos supor que eu morri de cirrose. Era pra mim morrer de cirrose mesmo? Não. Então. Não, eu creio que Deus não fez ninguém para morrer de cirrose. Então, essa é a questão. Foi esse o questionamento da minha avó. É por isso que por isso que fica confuso, porque Deus determinou o dia da nossa morte, só que aqui a gente age, tem a questão da causa e consequência. O que eu planto eu colho. Então, vamos supor, eu morri de cirrose, só que se eu não tivesse bebido, eu não iria morrer de cirrose. Aí o dia da minha morte teria mudado, é isso que eu tô querendo dizer, sabe? Você entendeu mais ou menos? É confuso. Eu entendo o que você quer dizer. A minha resposta natural, pastoral, bíblica, teológica, calvinista não sei. Não sei. Então, não sei. Mas assim, o que a gente pode deduzir a partir do que realmente a Bíblia nos ensina é o seguinte, é que Deus coopera, e todas as coisas que Deus faz cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por Deus segundo o propósito de Deus. Então vamos lá. Quando a Bíblia diz assim, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então a própria Bíblia vai dizer quem são esses que amam a Deus. E Jesus vai falar assim, olha, quem é que me ama? Quem é que ama a Deus? É aquele que me ama. E quem é que me ama?
É aquele que obedece àquilo que eu falo. É aquele que obedece aos meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. E o que me ama é que é amado do meu Pai. Então, aquele que ama, que obedece, que é amado de Jesus, que ama Deus, é amado por Jesus e Deus Pai. Deus Pai e o Deus Jesus e o Deus Espírito Santo habita nele. Esse ama a Deus e Deus faz morada nele. Então, essa pessoa, ele vai, primeiro, ele vai procurar ter uma qualidade de vida melhor. Certo? Ele vai procurar ter uma qualidade de vida melhor. Então, primeiro, até porque a leitura que ele vai fazer do corpo dele já é uma outra, é diferente. Por quê? A pessoa que se entrega ao vício, à prostituição, a tudo que a gente faz com o corpo, qual que geralmente é a ideia básica, a ideia primária disso? O corpo é meu e eu faço do meu corpo o que eu quero. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Quando eu parto desse princípio de que Deus mora em mim, Deus é dono do meu corpo, Deus é dono da minha vida, qual é o princípio básico que eu parto? De que princípio? O meu corpo é templo do Espírito Santo. Meu corpo não é meu, porque eu fui comprado por um alto preço. E quem me comprou por esse alto preço, ele diz que eu vou prestar conta de tudo que eu fizer com o meu corpo. Tá? Então, a partir dessa premissa, eu já vou ter um uso responsável desse corpo. Tá? Então, a partir desse uso responsável que eu vou ter desse corpo, então eu vou, vamos dizer, cuidar mais desse corpo. Agora, Deus determinou dia e hora, sim. Nessa determinação de dia e hora e lugar que eu vou morrer, Ele sabe como eu vou morrer. Ele sabe. Isso eu não tenho dúvida. Agora, então Ele sabe quem vai morrer de cirrose hepática, Ele sabe quem vai morrer afogado na usina lá, que não era para ele ter morrido. Ele sabe. Agora, Ele determinou que morresse daquele jeito? Eu creio que não. Eu creio que não, porque muita gente morre por conta da desobediência. Então, assim, né? Morre do jeito que morre, eu estou falando, tá? Sim. Por conta da desobediência. Então, eu não creio nessa fatalidade, nesse fatalismo, desse negócio, morreu porque fez isso, morreu porque fez aquilo. Não, aquilo, né, viabilizou, vamos dizer assim. Mas ele morreu porque Deus determinou que ao homem está ordenado morrer. E nós vamos morrer. Tá? Eu ia falar assim, Deus criou a gente, Deus criou a gente pra gente viver de uma maneira que Ele determinou. Aí eu viajei muito agora. Aí, se a gente viver dessa maneira, a gente vai morrer na data que Deus estipulou que a gente morreria. Só que aí eu vou tentar partir da premissa que a morte seria relativa ao que eu faço. Porque, se eu pegar uma faca agora e enfiar na minha garganta, provavelmente eu vou morrer. Só que não era para eu morrer agora. Era, se eu vivesse de acordo com o que Deus planejou para mim, eu iria morrer mais tarde, entendeu? Mais ou menos ali. Não, eu entendi. Mas mesmo isso, cara, eu acho que é tão insano isso. Porque é o seguinte, quantas pessoas se tem relato de que atentaram contra a própria vida e que não morreram? Eu posso falar uma suposição, alguma coisa que me mataria com certeza. Que te mataria? Sei lá, um tiro na cabeça, comer chumbinho. Então, cara, assim, ó, nesse ponto eu acho que eu sou imbecil, cara. eu sou... Oi? Não, eu acho que eu sou muito imbecil, cara. Pelo seguinte, porque eu vejo assim,
tem tantas pessoas que fazem tantas coisas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico. Um amigo meu, cara, ele estava num churrasco, estava numa festa, acho que era aniversário da filha dele, sei lá, e ele era engenheiro. E aí, lá na obra que ele estava fazendo, então ele era de Americana, estava fazendo uma obra em Campinas, o cara ligou e falou assim, cara, preciso que você venha aqui. Ô, cara, mas eu tô aqui, aniversário da minha filha. Não, cara, é rapidão, preciso que você venha aqui, dar uma olhada aqui, porque deu um problema aqui no telhado e eu preciso de uma dica sua aqui, não sei o quê, pá, o cliente tá aqui. Aí ele falou, pô, vou aí então. Aí chegou lá, ele não subiu, o cara falou, não, sobe aqui, ó, só olhar aqui. Aí ele subiu na escada. Cara, o cara é engenheiro, ele fazia aquilo todo dia. Mas naquele dia, que ele estava na festa da filha, celebrando o aniversário, com um monte de gente em casa, o cara chama ele não queria subir, o cara falou, não, sobe na escada, é aqui, você tem que ver. Aí ele subiu na escada, quando chegou lá em cima, escorregou, caiu, morreu. Cara, o que o cara fez para morrer? Aí a pergunta, e se ele não fosse? Né? E se ele não fosse? Né? Se ele não fosse, não sei. Então, uma outra história, essa me marcou demais, em Araçatuba, cidade que eu nasci, tinha um médico na cidade, muito famoso, e naquela época em que as pessoas, né, nossa, avião era aquela coisa, né, de outro mundo, então, Deus me livre, andar de avião. E aí esse médico, ele sempre era convidado a fazer conferências fora do país, tudo. E ele queria levar a esposa, e a esposa falava assim, não, Deus me livre, não vou. Acha, se um avião cai, eu morro, e não sei o quê. E ela nunca foi, ela sempre se furtou, né, de acompanhar o marido e conhecer outros lugares, porque ela tinha medo de viajar de avião. Mas num determinado dia, ele ia fazer uma série de palestras que era no Brasil mesmo, e ele estava com tempo. Ele falou assim, dessa vez você pode ir comigo, porque eu vou de carro. Ela falou, então eu vou de carro. E aí se prepararam e foram. E pegaram uma estrada. Ele falou assim, eu vou por essa estrada aqui, porque é mais bonito, é mais legal, tá, né? E foi pelaquela estrada. E andando dirigindo aquela estrada, num dado momento, só tinha o carro deles na estrada. Nossa. E de repente, um avião tem um pane, e a torre lá do radar identificou que se ele mudasse a rota, ele poderia pousar o avião numa estrada que estava vazia. E aí então o piloto muda a rota para proteger ali, né, as pessoas. Ele baixa o avião, pousa em cima de quem? Do carro. Então, a pessoa que nunca viajou de avião, porque tinha medo de morrer num acidente aéreo, está dentro do carro e morre num acidente aéreo. Né? Então, esse é... Tá, então vamos lá. Vamos uma outra. Recentemente, todo mundo ficou aí aterrorizado, né? Estarrecido, porque aquele pessoal do Chapecó, tudo errado. Alugaram avião errado, piloto errado, o cara abasteceu errado, fez tudo errado, e o avião cai. Qual a probabilidade de alguém não morrer num acidente de avião? É muito baixo. E aí o jogador lá não morreu. Então, você fala assim, cara, mas peraí, meu amigo caiu da escada
da altura de uma casa. Morreu. O outro caiu de um avião. Só a velocidade da queda já era para arrebentar. Agora não, o cara um monstro daquele e não morre. Aí você vem perguntar para mim como que eu não sei como que funciona, cara. Não sei, cara. Realmente, né? A gente vê aí pessoas que se envolvem em acidentes e fala, cara, esse morreu. Você vê uns caras que já tentou suicídio 6, 7 vezes. Sim, o cara fala assim, rapaz, esse aí é ruim demais, né? Ninguém quer, nem a morte tá querendo ele. Aí sai na rua puto, morre atropelado por uma bicicleta. Né? Então a gente vê algumas coisas assim, né? A gente vê o cara da própria banda Titãs, né? O cara andando, fazendo caminhada, correndo na rua, também, né? E morre. Mamonas assassinas. Então, a gente vê essas questões. Oi? Sim, recente agora, né? O Douglas, lá em Americana, que saiu para andar com o cachorro, né? E é o lugar que ele passava direto. Num determinado local, andando, já tinha andado um montão, em determinado local, o cara colocou entulho da construção, em vez de colocar na caçamba, colocou na calçada. Ele saiu dali para desviar do entulho e voltar para a calçada. Naquele momento veio um cara, pum, sobe em cima do entulho, atropela ele com entulho e tudo. Cara, e aí? Como que se explica isso? Como que se explica isso? E esse mesmo menino que morreu do entulho, ele... Quando ele era mais novo, muito curioso, falaram assim, ó, lá em tal lugar, colocaram, o cara fez uma armadilha lá com uma espingarda lá, quem for mexer lá vai tomar tiro. Aí ele foi conferir se era verdade, né? E meteu o dedão, pum, tomou um tiro, arrancou um pedaço do dedo, né? Então, quer dizer, naquele momento arrancou um pedaço dele. Depois que ele nem pensava mais nisso, sofre um acidente aí que não foi ele que causou, né? Então, como explicar? Como explicar? A morte é um mistério, né? É um mistério, por isso que é mistério. Oi? E é complexa. Então, a grande verdade é assim, ó. O próprio Jesus vai falar, ninguém sabe dia e ninguém sabe a hora. Por isso a recomendação bíblica é o seguinte, prepara-te hoje para encontrar com o seu Deus. É hoje. Por quê? Porque amanhã você não sabe. Você não sabe como que vai ser o amanhã, né? Eu não sei. Hoje nós temos planos, né? Nós vamos para casa e vamos voltar daqui a pouco para o ensaio. Será que nós vamos chegar em casa? Será que nós vamos voltar para o ensaio? Será mesmo que vai ter ensaio ou vai ter velório? Não sabemos. Na hora de deitar, você não tem certeza se você vai acordar? Não sabemos. Por isso que Jesus fala, prepara-te hoje para encontrares com teu Deus, né? Hoje nós temos uma escolha, hoje, vida ou morte. E quando ele fala dessa escolha de vida ou morte, ele está falando eternidade com Deus, eternidade sem Deus, mas eternidade a gente vai ter. Então, isso eu decido hoje. Por quê? Porque amanhã eu não sei. E amanhã, se chegar a hora de eu, é agora. Aí não vai dar tempo de escolher mais. Aí amanhã eu só vou celebrar, né, colher a decisão que eu tomei hoje. Por isso que Jesus fala, é hoje, né? Então, Deus sabe. Ele sabe como? Sabe. Ele sabe que jeito? Sabe. Ele sabe se vai ser tranquilo, se vai ser... Se bem que eu não acho que tem morte tranquila, tá? Particularmente, eu acho que toda morte deve ser horrorosa. Primeiro, porque nós não nascemos para morrer. Então, se a morte é o salário do pecado, esse negócio, morreu, descansou. Eu não creio nisso, não. Se morreu com Jesus, ele foi para a eternidade com Jesus, e aí ele está num bom lugar. Mas a experiência da morte ali, eu nunca morri, então não sei como que é, né? Quem morreu nunca me falou, mas do que eu leio na Bíblia, eu acho que não é bom. E quem fala que já viu pessoas morrendo, fala que não é algo bonito de se ver, porque você está vendo o último suspiro da pessoa. Fala que é algo que você carrega a imagem até o dia da sua morte. Isso.
Oi. Mas depende também daquela questão assim, se a pessoa é convertida ou não. O seu pai foi assim, né? Estava doente no hospital, o amigo dele conversando ali, ele apagou o olho. Continuou falando nada, deve estar dormindo. Aí a enfermeira, quanto tempo ele morreu? Ele morreu? A forma de encarar a morte, né? Isso, Encarar de uma forma. Acho que a mamãe também tinha falado alguma coisa assim. A avó dela tinha morrido, estava no hospital, foi assim, tranquilo. O outro não, estava pulando em cima da cama. E assim, gritando, por favor, pai, não morre. Aí eu acho que entra a questão de o que você acredita e para onde você acha que você vai. Acho que nem é o que acredita e para onde você acha que você vai, né? Não é nem achar. Acho que é certeza. É porque, tipo assim, acho que quando você tá numa cama, você sabe se você vai morrer ou não. Sim. E assim, ó, e pensa no que a Bíblia fala, é isso que a gente precisa entender. Eu posso falar não para Jesus, falar não para Deus a minha vida toda. Mas na hora da minha morte, amém? Naquele momento, querido, aquilo que a Bíblia falou que vai acontecer, vai acontecer. Eu vou prestar conta de tudo que eu fiz da minha vida, de bom ou de ruim. E imagina que na hora que eu estou morrendo ali, que ninguém está sabendo o que está acontecendo, e está vendo ali aquele último suspiro, cara, naquele momento ali, ou o meu acusador, que é o diabo, ele já está ali me acusando, né? E já está falando, você está comigo, né? Está comigo e não te largo, né? Já está pegando na sua mão. Ou Jesus, ele está entrando ali na sua frente e está dizendo assim, chá comigo, vem bendita do meu Pai, entra no gozo do seu Senhor, né? E ele está falando para Deus Pai, ó Pai, olha lá meu sangue nele, ó, entendeu? Esse é meu, esse cabra da peste aí é nosso, né? Morri por ele falou sim para mim, tá aí, ó, tá lavado, tá justificado, tá adotado, ele é um filho. Cara, nessa hora, eu acho que não tem, não tem, como fala, é só a pessoa ali, Deus. E a Bíblia diz que esse momento todos nós vamos comparecer diante do justo juiz e haveremos de prestar contas de tudo que fizemos na nossa vida, de bom ou de ruim, por meio do nosso corpo. Querido, e nessa hora é eu e Deus, porque enquanto eu não estou nessa hora, eu posso colocar culpa, né? Mas foi minha esposa, foi meu filho, foi o meu pastor, foi a sociedade, foi meu amigo, foi não sei o quê. Mas naquele momento, querido, não tem... Deus vai falar, seu amigo ele vai vir depois, com seu pai eu vou tratar depois, agora é nós dois, né? E entre esse nós dois, ou nós temos o advogado Jesus, ou nós temos o juiz Jesus. E aí, meu querido, aí vai ser... A gente, como cristão, como você acha que a gente deve encarar a morte? Porque assim, eu tava lembrando, no dia que meu pai morreu, cara, eu gostava do meu pai. Aí eu lembro que eu fui na casa foi na sua casa, eu acho. Fui na casa da Melissa, aí quando eu cheguei em casa, meu avô estava lá. Aí minha mãe veio me dar um abraço. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, seu pai tá em coma, quase morrendo. Aí foi um choque, né? Eu não chorei nada. Aí falei, beleza, vamos pra Americana. Peguei um carro, quando eu tava no carro, meu primo me ligou e falou, ele morreu. Aí eu cheguei lá, o médico falou que ele já tinha tido falência de órgão, era 12:30 mais ou menos. Aí eu vi ele morto, eu não consegui chorar, cara. Eu gostava muito do meu pai, mas eu não consegui. Todo mundo chorando, minha mãe, que é ex dele há tempos, chorei, eu não consegui. Meu avô recentemente, agora, essa semana, ele tava entubado, todo mundo desesperado. E eu não consigo, e não é que eu não tenho sentimento, eu não consigo encarar a morte, ou consigo, não sei. Quando eu vejo alguém que eu gosto bastante, a minha tia,
que morreu quando a gente tava em Angra dos Reis. Cara, eu não consegui chorar. E eu gostava muito dela também. Eu cresci com ela. E eu não sei se isso é bom pra mim ou se é mal. O que você acha? Da forma da gente encarar a morte. Então, tem pessoas que eu acho que não foram ensinadas, tá, a externar o seu o sentimento. Eu vejo como um problema, tá? Porque uma hora ou outra esse problema ele vem à tona, tá? Sempre ele vai vir à tona. Então, o que eu creio que seja saudável é assim, é chorar, é lamentar. Porque não importa se você é cristão ou não, é uma separação, tá? É uma dor. Jesus, quando ele chega ali e o Lázaro está morto, a Bíblia diz, olha, Jesus sabia que o Lázaro estava doente, esperou mais quatro dias, e quando ele chegou lá, fazia 4 dias que o Lázaro já tinha sido sepultado. E Jesus falou, não, vamos lá agora, porque está na hora de manifestar a vontade de Deus. Tranquilo assim. Só que quando Jesus chega lá, no lugar que o Lázaro está, e a turma fala, Lázaro morreu, começou a chorar, que Jesus chorou também. Jesus chorou. Mas essas pessoas que arrastam o luto? Então, aí, por quanto tempo você vive o luto? Eu entendo e tenho ensinado, porque eu aprendi, que um luto saudável, ele dura 1 ano. 1 ano. Ah, cara, mas faz 1 ano que morreu e ainda está chorando. É isso mesmo. Chora mesmo. Lembra mesmo. Quando você passear, veja. E quando você conversar com alguém, fala. Chora de novo. E chora. 1 ano. 1 ano. Passou de 1 ano. Continua com isso. Procura um médico. Procura um especialista, tá bom? Porque aí você precisa confessar algumas coisas, tá? Há alguma coisa encoberta aí que você ainda não encarou, não confessou, tá? Aí é patológico, tá bom? Mas o choro, o sofrimento, a lembrança, vamos fazer tributo, vamos não sei o quê, cara, é totalmente saudável, tá? Tem que ser. O que não é saudável é quando a pessoa não passa por isso, e aí depois então ele vai criar algumas mazelas para si mesmo, né? Alguns comportamentos estranhos. Agora não pode parecer nada, né? Isso, né? Então, e a gente vê vários exemplos disso, né? Eu conheço um aí que a gente tem visto, na época, puxa, a pessoa não chorou, mas hoje sofre consequências, colhe, né? Consequências danosas por conta disso aí. Então, querido, prepara-te hoje para encontrar com o teu Deus, tá bom? Entrega a tua vida a Jesus, para que na hora da tua morte ali, Jesus possa interceder por você, ser o seu advogado, tá? E curta o seu luto, chore, lamente, agradeça a Deus pela vida, faça tributo, sei lá o que você vai fazer, reclame, mas entenda que Deus está fazendo a vontade dele. E depois de um certo tempo aí, de luto, de tudo, então, querido, agradeça a Deus pelo dom da vida, agradeça por você estar vivo ainda, e viva a vida, celebre a vida, celebre Jesus, para a honra e glória de Jesus. Só para terminar, mais 5 minutinhos, o que você diria para essas pessoas que agora durante a pandemia ficou nesse estado de insanidade mental por causa da morte, por causa do medo de morrer? O que eu diria? Aí você já pode encerrar. Eu quero dizer algo que
é a canção que nós vamos cantar amanhã na nossa celebração. Mas o que eu quero dizer para essas pessoas é Salmo 37, que diz assim, a partir do verso 3: confie no Senhor e faça o bem, né? Não é confie e fique parado, confie e faça alguma coisa, faça o bem, e você viverá seguro na terra e vai prosperar, tá bom? Verso 4: busque no Senhor a sua alegria e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Busca no Senhor, busque em Deus, tá? O desejo a sua alegria. Não busca a sua alegria na vacina, não busca a sua alegria no corona, não sei o que lá, no partido político, se o Bolsonaro é genocida ou se não é, se o Lula é corrupto ou não, tá? Busque no Senhor a sua alegria. E você entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele, e ele ajudará você. Depois no verso final, ele vai dizer assim, lá no verso 25, olha, eu fui jovem e agora eu sou um velho. E o que ele está dizendo aqui é que nesse período entre juventude e velhice, ele viu muitas coisas. De repente viu até pandemia. Mas uma coisa que ele nunca viu foi o justo ser abandonado e os seus filhos mendigar o pão. Portanto, afaste-se do mal, faça o bem e você viverá na terra para sempre. Ponha a sua esperança no Senhor, ande com firmeza no caminho dele, ele honrará você e lhe dará a terra, e você verá os perversos serem destruídos. Essa é a palavra que eu tenho para aqueles que estão aí com medo, né, com pânico da morte. Não tema, né? E a outra coisa que eu diria é aquilo, eu faço minhas palavras do Juliano Som. O Juliano Som diz assim, que quando o mundo cai ao meu redor, os teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, Jesus é a esperança para mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as minhas forças se vão, eu encontro abrigo em Jesus. Então, Jesus, segura as minhas mãos. Querido, é isso que eu desejo para você, tá bom? Jesus venceu a morte, Jesus está vivo e Ele pode te dar a vitória em nome de Jesus. Então é isso daí, gente. Esse foi mais um vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.